É possível destruir a própria fé sem perceber. E o mais assustador, isso quase nunca acontece de uma vez. Na maioria das vezes, o que enfraquece nossa caminhada com Deus não são grandes escândalos, mas pequenas concessões. Coisas que a gente considera inofensivas. Atitudes que parecem não fazer diferença, mas fazem. Tem algo que poucos falam, mas que a Bíblia deixa muito claro. Existem pecados silenciosos, quase imperceptíveis, que se escondem nas decisões mais simples do dia a dia. E mesmo que ninguém veja, mesmo que tudo por fora pareça ok, por dentro eles vão crescendo, até ocupar um espaço que era só de Deus. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sente que a sua fé esfriou, ou percebe que está menos sensível à presença de Deus, menos firme na palavra, mais distraído, e você olha ao redor e não vê nenhum pecado evidente. Mas algo está fora do lugar. Pode ser que esse algo esteja exatamente nas pequenas escolhas que você tem deixado passar. Neste vídeo, a gente vai olhar para 3 personagens bíblicos, Caim, Jonas e Pedro. Todos eles erraram de forma que parecia pequena no início, mas essas pequenas atitudes tiveram consequências enormes. E se a gente aprender a identificar isso com humildade, podemos evitar quedas maiores lá na frente. Caim nos mostra o perigo de sentimentos não resolvidos. Jonas revela como a fuga silenciosa pode nos afastar de Deus. E Pedro ensina o quanto a autoconfiança pode preparar terreno para a queda. O objetivo aqui não é trazer peso ou culpa, é trazer luz, porque quando a gente entende como o pecado começa pequeno, a gente aprende a lidar com ele ainda no início. A história de Caim está logo no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 4. E embora muita gente resuma essa passagem com uma frase simples, Caim matou Abel. O que levou a esse ato começou muito antes. Caim e Abel, 2 irmãos, ofereceram sacrifícios a Deus. Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Caim, por outro lado, fez uma oferta com o que ele tinha da terra. O texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. E aqui, algo acontece dentro dele. Caim fica profundamente irritado, abatido. Seu semblante muda, Deus percebe, e antes de qualquer coisa acontecer, Deus chama Caim para uma conversa. Ele faz uma pergunta direta: por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? E logo em seguida dá um alerta: o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso é muito importante, porque Deus não ignorou o que estava acontecendo dentro de Caim. E mais do que isso, ele não o acusou. Ele orientou. Deu a ele uma oportunidade real de mudar a rota. Mas Caim não ouviu. Em vez de lidar com o sentimento, ele alimentou. Em vez de confessar, escondeu. E quando viu, aquilo que começou com frustração se tornou inveja, e depois ódio. E, por fim, assassinato. A grande virada aqui não foi um ato impulsivo. Foi um coração não tratado. Quantas vezes isso acontece com a gente? Guardamos mágoas pequenas, frustrações que não expomos, invejas que não admitimos, sentimentos que parecem controláveis, mas que, quando ignorados, criam raízes profundas. Deus está sempre nos dando alertas, sinais internos, conversas externas, momentos de consciência, mas se não ouvirmos, esses pequenos desvios se tornam decisões desastrosas. Talvez você esteja hoje como Caim estava no começo, com algo entalado no peito, com um desconforto que ninguém vê. Pode ser raiva, ciúme, comparação, ressentimento, e tudo isso ainda não virou pecado consumado, mas está à porta. A pergunta é: você vai abrir ou vai dominar? Porque foi exatamente isso que Deus disse: você deve dominá-lo. Isso mostra que não estamos à mercê dos nossos sentimentos, que é possível parar, refletir, buscar ajuda, confessar, entregar. Caim nos ensina que sentimentos não tratados se transformam em atitudes destrutivas, mas também nos mostra que Deus se importa com o que está acontecendo dentro de nós, antes mesmo que as ações revelem. Se isso está te confrontando, não fuja do incômodo. Pode ser o Espírito Santo te mostrando onde ainda há tempo de mudar,
Diferente de Caim, Jonas não estava dominado por um sentimento interior como raiva ou inveja, mas ele também escolheu o caminho do silêncio, da omissão, da fuga. E isso mostra outro tipo de pecado que muitas vezes a gente ignora, o de saber o que Deus quer e simplesmente evitar. Jonas era profeta, conhecia a voz de Deus, sabia discernir a vontade dele. E mesmo assim, quando recebeu uma missão específica, ir a Nínive e pregar arrependimento, ele preferiu ir para o lado oposto. Não foi uma rebeldia escancarada. Jonas não gritou contra Deus, não levantou o punho, nem declarou: "Vou desobedecer". Ele simplesmente se levantou e foi para Tarsis, comprou uma passagem, entrou num navio e tentou seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Essa é a face mais sutil da desobediência, aquela que não faz barulho, mas se afasta do caminho certo. Jonas não queria enfrentar o que Deus estava pedindo. Não queria lidar com aquele povo, com aquela missão, com aquele confronto. Era mais fácil correr, se ocupar com outra coisa, deixar o tempo passar. E quantas vezes fazemos o mesmo? Sabemos que precisamos perdoar, mas evitamos o assunto. Sabemos que precisamos ter uma conversa difícil, mas empurramos com a barriga. Sentimos Deus nos chamando para mudar uma postura, abandonar um hábito, tomar uma decisão, mas fugimos. No fundo, queremos obedecer. Só não agora. O problema é que a fuga não nos leva para um lugar neutro. Ela nos afasta da presença de Deus. O texto de Jonas diz algo muito forte. Ele fugiu da presença do Senhor. E mesmo sendo profeta, mesmo conhecendo a palavra, ele escolheu ignorar. Não foi uma negação agressiva, foi uma negação passiva, mas que teve consequências reais. Aquela tempestade no mar, o medo dos marinheiros, a sua própria frustração, tudo isso foi fruto de uma desobediência silenciosa. E aqui vai uma pergunta direta. Será que você está fugindo de algo que Deus já deixou claro para você? Pode ser algo pequeno aos seus olhos, mas importante aos olhos dele. E talvez você esteja esperando por uma grande revelação, por uma nova direção, quando na verdade Deus ainda está esperando sua resposta ao que ele já te mostrou. Fugir não resolve, só adia. E quanto mais a gente adia a obediência, mais se afasta do centro da vontade de Deus. A boa notícia? Deus ainda foi atrás de Jonas, o confrontou com graça e o trouxe de volta para o propósito original. Isso também pode acontecer com você, se você parar de fugir. Pedro era apaixonado por Jesus, estava com ele em todos os momentos importantes, testemunhou milagres, foi o primeiro a declarar: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Mas mesmo alguém tão próximo de Jesus caiu. E o mais curioso, a queda começou muito antes da famosa negação. No capítulo 22 de Lucas, Jesus alerta Pedro com antecedência: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça". A resposta de Pedro é rápida, impulsiva e confiante: "Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte". Mas não estava. A segurança de Pedro estava em si mesmo. Ele confiava na própria fidelidade, na própria coragem, na própria capacidade de resistir. E esse foi o problema. A queda de Pedro não começou no pátio, diante da fogueira. Começou no jardim, quando ele não conseguiu orar com Jesus, por uma hora. Começou quando ele reagiu com violência ao invés de discernimento. Começou quando ele achou que estava forte e, por isso, não vigiou. Quantas vezes achamos que estamos bem só porque não estamos cometendo grandes erros? Quantas vezes confundimos força com a ausência de luta? Pedro confiava tanto em si mesmo que não percebeu que já estava vulnerável. Quando veio o momento da pressão, ele cedeu. Negou Jesus 3 vezes diante de pessoas simples. Não foi por covardia, foi por susto, pela falta de preparo emocional e espiritual. Porque a força que ele pensava ter não era suficiente sem vigilância e oração. Mas essa história também nos ensina algo precioso. A restauração de Pedro foi possível porque Jesus já o havia preparado para isso. Ele não esperava a perfeição,
de Pedro, mas sinceridade. E quando Pedro chorou amargamente, sua dor o levou de volta ao arrependimento e depois ao seu chamado. Talvez você esteja vivendo uma fase parecida. Não nega Jesus com palavras, mas está se apoiando demais em si mesmo. Não cometeu grandes pecados, mas já deixou de orar como antes. Já responde com pressa, sem ouvir. Já age no automático, sem depender de Deus. E o que essa história te mostra é que o orgulho espiritual é tão perigoso quanto o pecado evidente. Porque quando confiamos demais na própria força, esquecemos que é a graça que nos sustenta. Caim caiu por guardar mágoa. Jonas caiu por fugir do que sabia. E Pedro por confiar mais em si mesmo do que em Deus. E agora, é hora de entender como identificar e lidar com esse tipo de pecado antes que ele cresça. Depois de olhar para Caim, Jonas e Pedro, talvez você tenha percebido um padrão. Nenhum deles começou errando de forma escancarada. O problema surgiu onde poucos olham. Dentro. No pensamento não tratado, na emoção ignorada, na decisão aparentemente inofensiva. E é isso que torna os pecados silenciosos tão perigosos. Eles crescem em silêncio, se camuflam na rotina, se disfarçam de coisas normais. E quando a gente vê, o coração já está distante, mesmo que o corpo ainda esteja no templo, no ministério, na rotina cristã. Então, como a gente quebra esse ciclo? Como lidar com esses pequenos desvios antes que eles cresçam? O primeiro passo é reconhecer, sem justificativa, sem comparação, sem empurrar para depois. Só reconhecer, isso aqui, mesmo pequeno, está me afastando de Deus. Pode ser um hábito, uma postura, um sentimento, uma forma de pensar. O segundo passo é confessar. Primeiro a Deus, em oração sincera. Depois, se for necessário, a alguém de confiança. Porque pecados escondidos se alimentam do silêncio. Quando a gente fala, a luz entra. E onde há luz, há cura. Depois é preciso alimentar a sensibilidade espiritual. Como? Com oração honesta, leitura da palavra, silêncio intencional diante de Deus, jejum. Coisas simples, mas que afinam o coração, que te ajudam a perceber quando algo está saindo do lugar. E por último, é necessário obedecer rapidamente. Quando Deus mostrar algo, responda. Mesmo que seja difícil, mesmo que exija humildade. A obediência não é um fardo, é um caminho de proteção. E quanto mais você responde a Deus, mais fácil fica perceber o que Ele está dizendo. A verdade é que ninguém está imune a pecados silenciosos, mas todo mundo pode aprender a lidar com eles antes que se tornem grandes demais. Talvez você esteja carregando algo pequeno, mas constante. Uma amargura que insiste em voltar. Uma desculpa que virou rotina, uma fuga disfarçada de não é o momento. Seja o que for, saiba, Deus não quer te expor. Ele quer te libertar, e Ele já está fazendo isso, agora mesmo, te dando consciência, te chamando com amor e te oferecendo restauração. Caim não começou como um assassino. Ele começou como alguém frustrado, ferido, magoado, mas que se recusou a lidar com o que sentia. Jonas não era um rebelde. Ele apenas não quis enfrentar o que Deus pediu, achando que fugir seria mais fácil. E Pedro não era fraco. Ele só confiou demais em si mesmo e esqueceu de vigiar. 3 homens, 3 histórias, um mesmo alerta. Os grandes tombos da alma quase sempre começam com pequenos tropeços não corrigidos, e o mais perigoso é que por fora tudo pode parecer no lugar. Mas por dentro, o coração vai se afastando. Um sentimento não tratado, uma direção ignorada, uma oração adiada. E quando a gente percebe, isso já está longe. Mas essa não precisa ser a sua história. Você pode escolher hoje parar, reconhecer e entregar. Pode escolher trazer à luz o que está escondido. Pode decidir não alimentar o que parece pequeno, mas que tem o poder de crescer. E Deus, como fez com Caim, com Jonas e com Pedro, não vai te empurrar. Ele vai te chamar. E se você ouvir, Ele vai te restaurar. A sabedoria está em lidar com o pecado antes que ele amadureça. A maturidade está em não esperar que vire escândalo para começar a mudar.
E a graça está em saber que Deus não espera a perfeição. Ele responde à sinceridade. Talvez o que você precisa fazer agora seja simples: uma oração honesta, um pedido de perdão, uma decisão prática, um passo de volta. Deus está pronto para te ajudar nisso. Se esse vídeo falou com você, me conta nos comentários. Existe alguma área da sua vida onde você sente que tem ignorado algo pequeno, mas constante? Às vezes, só escrever isso já é um ato de libertação. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like aqui no vídeo. Isso ajuda com que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, pois isso nos ajuda e faz com que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas. Compartilhe também com alguém que você acredita que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Às vezes, uma palavra certa chega na hora exata. Que Deus te abençoe.